Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Ana Carolina e eu, juntamente com a Isadora, Rafaela e a Mônica, vamos trazer assuntos presentes no capítulo verde competitivo de Porter e van der Linde. Hoje conversaremos sobre um tema que está bastante em alta no mundo inteiro, a relação entre gestão ambiental e competitividade nas organizações. Por muito tempo, esse cuidado com o meio ambiente, por parte das empresas, foi visto como custoso e irrelevante. Mas será que ainda é assim nos dias de hoje? Temos muito a compartilhar, então vamos começar? Nosso objetivo é, através das ideias de Porter e van der Linde, demonstrar as vantagens que uma boa gestão ambiental traz para a organização, conseguindo conciliar o aumento da eficiência econômica com a diminuição da poluição, geração de resíduos e custos operacionais, e ainda por cima fortalecendo a imagem da empresa e a sua relação com a população. Oi pessoal, meu nome é Isadora, e antes de avançarmos, vamos contextualizar um dos casos que iremos mencionar, a 3M, fundada em 1902 como Minnesota Meeting and Manufacturing Company. A 3M é hoje uma das maiores conglomerados industriais do mundo, presente em mais de 70 países e com um portfólio de mais de 60 mil produtos, desde os famosos post-its e fitas adesivas, até materiais avançados para as indústrias médicas, automotivas e eletrônicas. O que torna a 3M particularmente interessante para a nossa discussão é o seu programa Pollution Prevention Pays, 3Ps, iniciado ainda em 1975, antes da sustentabilidade virar uma pauta. Esse programa parte justamente da premissa que Porter defenderia anos depois, que prevenir a poluição na fonte é mais econômico que tratá-la depois. Através desse programa, a empresa incentivou seus funcionários a propor reformulações de produtos e processos que reduzissem a poluição. O resultado? Mais de 3 mil projetos implementados, bilhões de dólares economizados e milhões de toneladas de poluentes que deixaram de ser emitidos. Um caso emblemático foi a reformulação dos processos de produção de adesivos, que vamos detalhar em seguida. Agora vamos mergulhar nos argumentos centrais de Porter. O primeiro deles é uma ideia que muda completamente nossa perspectiva sobre a poluição. A poluição não é apenas um problema ambiental, é uma ineficiência econômica pura. Pense comigo, quando uma empresa emite fumaça pela chaminé, o que realmente está acontecendo? Matéria-prima que foi comprada e paga está literalmente indo pelo ar. Quando resíduos tóxicos precisam ser tratados, isso representa recursos que não se transformaram em produtos que poderiam ser vendidos. Porter argumenta que a poluição é essencialmente um sinal de desperdício. É como se você comprasse 1 quilo de carne e jogasse 30% no lixo antes mesmo de cozinhar. Lembra da 3M que eu falei lá no começo? Essa empresa percebeu isso quando reformulou seus processos de produção de adesivos, reduzindo solventes tóxicos e, ao mesmo tempo, economizando milhões em matéria-prima e custos de tratamento. O segundo argumento é igualmente poderoso. Regulamentações ambientais bem desenhadas não sufocam, elas estimulam a inovação. A chave está no tipo de regulamentação. Aquelas que apenas impõem uma tecnologia específica tendem a limitar a criatividade, mas aquelas que estabelecem metas de desempenho, deixando as empresas livres para encontrar o melhor caminho, podem ser catalisadoras de inovação. Um exemplo é o da floricultura holandesa. Quando a Holanda implementou regulamentações rigorosas sobre o uso de pesticidas e fertilizantes, os produtores não apenas se adaptaram, eles revolucionaram o setor. Desenvolveram sistemas de cultivo em ciclo fechado com controle preciso de nutrientes e pragas, gerando menos poluição e também maior produtividade, flores de melhor qualidade e menor consumo de água. Hoje, a Holanda é líder mundial em floricultura, com tecnologia que exporta para o mundo todo. E isso nos leva ao terceiro argumento: a produtividade de recursos gera vantagem competitiva sustentável. Quando uma empresa aprende a fazer mais com menos, seja energia, água ou matérias-primas, ela não está apenas reduzindo seu impacto ambiental, está construindo uma vantagem estrutural sobre os concorrentes menos eficientes. A Dow Chemical, por exemplo, investiu 250 milhões de dólares em projetos de redução de resíduos e eficiência energética ao longo de uma década e obteve um retorno de 1 bilhão de dólares no mesmo período. Não é filantropia, é estratégia de negócios inteligente.
Perceberam a mudança de perspectiva? Não estamos mais falando de uma opção em detrimento da outra, entre lucro e planeta, mas de uma oportunidade de repensar processos, inovar e sair na frente. Oi gente, eu sou a Mônica e agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de regulamentação ambiental. A princípio, você sabe o que é regulamentação ambiental? Muitas pessoas vão associar essa palavra a uma geração de custo, algo que vai ser complicado, algo que vai trazer dor de cabeça assim, para a empresa, mas para ser bem honesta, é bem simples. A gente só está querendo, a regulamentação ambiental só está querendo garantir com que as empresas estejam de acordo com a lei, dentro da lei, para poder favorecer de certa forma o meio ambiente, para não degradar e não poluir de maneira excessiva, como antigamente acontecia. Tanto é que a primeira tecnologia e a primeira prática, a primeira leva, vamos dizer assim, da regulamentação ambiental, ela é chamada de end of pipe, ou fim do tubo, Vem de uma expressão inglesa, aonde as tecnologias e práticas de controle da poluição que são aplicadas no final do processo produtivo, antes do descarte dos resíduos ou efluentes no meio ambiente. Ou seja, vamos imaginar aqui, uma fábrica polui, as soluções que seriam substituídas seriam aquelas que limpam a poluição depois que ela é gerada, como filtros em chaminés ou estações de tratamento de efluentes. Então a gente tenta controlar essa poluição imediata, mas tem um retorno limitado ali a longo prazo e não incentiva as mudanças fundamentais no processo de produção, só depois que acontece já a poluição, eles tentam reduzir. Hoje em dia a gente tem surgiu uma nova visão por conta da mudança da paisagem, da perspectiva dos empresários e das empresas e tudo mais, das fábricas, que a gente vai sugerir uma regulamentação que vai impulsionar as empresas a inovar, a criar novas tecnologias e redesenhar os processos para serem mais eficientes, gerarem mais lucro, mais retorno e vão ser menos poluentes para o meio ambiente, que vai ser algo com certeza positivo. Dentro dessa nova regulamentação, a gente vai ter 3 características principais. A gente precisa que ela seja baseada no desempenho. Então, dentro da regulamentação tem que ser dito como que a tecnologia deve ser utilizada, em qual tecnologia vai ser, como que a regulamentação vai ser baseada em qual tecnologia, E ela tem que ser favorável à inovação, vai focar no resultado e querer alcançar esses resultados, Esse desempenho vai ajudar as empresas a encontrar uma flexibilidade maior, mais eficiente, mais inovadora. A segunda característica da regulamentação, ela vai ter que ser clara e previsível. Então, ela não pode ser incerta. As regulamentações têm que ser claras e previsíveis e ajudar as empresas a planejar e investir com confiança. Além que ela tem que ser flexível. Ela vai permitir que as empresas adaptem suas abordagens às suas realidades específicas. Então, não pode ser muito rígido, porque às vezes nem sempre uma empresa vai se encaixar nisso. Então, tem que ter uma certa flexibilidade. Porque vai também impulsionar as empresas a procurarem alternativas diferentes que elas possam poluir menos o meio ambiente. Então, vai incentivar, eliminar essa poluição que elas causam e ajudar o meio ambiente de uma certa forma. E esse ajudar o ambiente de uma certa forma vai ter relação com a frase de greenwash. A frase não, Mas vai ter a relação com o termo que é greenwash. Que vai ter relação, porque às vezes essa inovação, ela realmente não é muito bem inovada, Greenwash, ou lavagem verde, traduzindo para o português, vai ser uma prática enganosa em que as empresas, organizações, elas vão fazer alegações falsas ou exageradas sobre seus produtos ou práticas a serem ambientalmente amigáveis, mas geralmente elas estão poluindo mais do que elas estão gerando algo beneficente para o meio ambiente. E ela tenta atrair o público para enganando o público, achando que eles estão comprando algo positivo, que estão ajudando o meio ambiente de uma certa forma, mas muitas vezes essas empresas elas nem se preocupam com o meio ambiente ou elas nem estão 100% seguindo essas regulamentações ambientais, Elas não estão cumprindo
o necessário e vocês estão poluindo muito mais. Então, é um marketing, né? O greenwash seria um marketing que vai ter uma falsa impressão de sustentabilidade quando realmente não acontece. Oi, gente, meu nome é Rafaela e, como vimos, há exemplos reais de como ser verde traz vantagens competitivas. A 3M substituiu solventes por soluções à base de água, atendendo à regulamentação e ainda ganhando mercado. A Dow Chemical economizou milhões reutilizando resíduos como matéria-prima, e a Holanda, com suas estufas de ciclo fechado, virou líder global em floricultura. Tudo isso enquanto reduzia a poluição e custos. Mas é claro, tem o greenwash, empresas que fingem ser sustentáveis só para marketing. O desafio é ir além do discurso e inovar de verdade, porque poluição é desperdício. Cada resíduo jogado fora, cada emissão descontrolada, representa recursos mal utilizados e dinheiro literalmente indo pelo ralo. Regulamentações bem feitas impulsionam a inovação, como vimos nos casos da 3M, Dow Chemical e floricultura holandesa. Quando as empresas encaram as normas ambientais como desafios criativos, surgem soluções que reduzem custos e abrem novos mercados. Porque sustentabilidade dá lucro. Não é mais uma questão de se podemos nos dar ao luxo de ser sustentáveis, mas sim como podemos dar ao luxo de não ser sustentáveis nos dias de hoje. Com isso, pequenas ações, desde descartes conscientes até cobrar transparência das marcas, fazem diferença. Porque o futuro já está acontecendo, e ele é verde, inovador e, acima de tudo, competitivo. As empresas que entenderem isso primeiro estarão na frente. E você, já parou para pensar como ampliar isso no seu trabalho ou consumo? Pequenas ações fazem diferença. Muito obrigada por nos ouvir.